Não existe assunto mais importante para eu tratar com você do que gestão de risco, gerenciamento de risco, que não é só sobre capital, tá? Não é só sobre o valor que você tem, porque o gerenciamento de risco vai muito além disso. Só que o problema é que, assim, os vídeos mais visualizados, cara, você pode perguntar para qualquer trader que bota conteúdo, ou melhor ainda, vá aí num trader que você conhece e veja os vídeos dele que tem mais visualizações. Geralmente são vídeos falando sobre operacional, ou vídeo que mostra ali um indicador que é muito bom para ele. E aí, quando você encontra ainda alguns que apelam, que é aí que você tem que tomar cuidado, porque aí tá lá, indicador com 95% de acerto. Por que eu fico preocupado? Porque as pessoas não se preocupam com o lado ruim. Entenda uma coisa, cara, você pode fazer o que você quiser no mercado, saiba o lado ruim disso. Como assim, Matheus? Cara, o meu operacional, eu sei o lado ruim dele, eu sei quando tende a falhar, isso até me protege, isso às vezes até me ajuda a falar para um aluno, para uma aluna, ó, vamos inclusive virar a mão aqui e começar a ficar nessa ponta, porque o mercado no ponto que a gente queria, ele não quer virar, então vamos a favor dele. Então assim, eu consigo aprender com os erros. Então, independente do que você faça, entenda o lado bom, entenda o lado ruim, e aí você chega à conclusão se aquilo vale a pena, e pronto, bola pra frente, você vai conseguir operar aquilo, tá? E assim, quando se trata de gestão de risco, gente, não é só sobre o capital que você tem, não é só sobre quanto você perde no dia, não. Cara, tem muita coisa envolvida. Então eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Primeira parte você vai assistir hoje, a segunda parte no domingo que vem. Agora, é um conteúdo para quem realmente não está naquela fase do oba-oba de mercado, sabe aquela fase que assim, ai, se tiver um dia ruim, tá tudo errado, eu tenho que mudar tudo que eu faço. Cara, se você está nessa fase, eu respeito, eu passei por ela, e quando as pessoas falavam para mim, eu também não entendia, então eu vou respeitar seu momento. Um dia você vai me assistir e falar assim, caramba, Matheus, agora sim. Agora, se você já é um operador, uma operadora que está nessa fase, que você já entendeu, se eu não me controlar, se eu não tiver uma boa gestão de risco, se eu não entender o caminho que eu tenho que seguir, né, nessa parte de gestão, eu vou sofrer no mercado. Se você já entende isso, eu acho que você vai conseguir aproveitar bastante, porque eu tenho muito isso. Por exemplo, os alunos que estão comigo ali, alunos de mentoria, alunos que compram um curso completo, alunos de sala, a gente deixa um espaço de estudo para o aluno poder, né, usufruir dos conteúdos, e ali tem muito conteúdo fechado, como eu deixo alguns também só para alunos de mentoria. Só que, sabe, às vezes eu falo assim, cara, esse mesmo eu ia deixar só para os alunos. Eu falei, não, eu vou abrir, né? Às vezes eu posso lá na frente fechar, porque é um conteúdo realmente importante para quem já está sendo acompanhado, mas vai ficar para você. Se você tiver com paciência, o vídeo é longo, assista com atenção, que eu vou explicar bastante, até sobre a questão da hora de você ir para a conta real, o que é melhor você fazer, e aí no outro domingo a gente continua a segunda parte. Faça bom proveito e deixa um comentário se realmente está te ajudando. Eu sei que às vezes quando a gente assiste vídeo, né, a gente vai assistindo e já vai para outro, mas para mim é muito importante. Se você é um aluno meu, uma pessoa que, pô, Matheus, te considera um bom mentor, cara, depois dá um feedback aí para mim nos comentários, tá bom? E o like, que ajuda o vídeo a chegar para outros operadores que precisam de ajuda, tá? O algoritmo entende quando você curte. Então, bora pro vídeo. Cara, na minha visão, isso independente se você tem 8 anos de mercado, 4 anos de mercado, 2 anos de mercado, até quem já assistiu o curso, vocês sabem que é praticamente uma das primeiras aulas ali que eu passo para vocês, é a aula de aprenda com os meus erros, né? E eu falo, uma das coisas é a humildade de um iniciante. Como assim? O fato de você saber de mercado não quer dizer que você vai ficar uma semana aprendendo aqui e já vai saber tudo que você tem que fazer. Vai por mim que não é assim. E a pior semana que eu tive em relação à performance da minha vida foi depois que eu já sabia de mercado, fui aprender questão de trabalhar o preço e já quis aprender na conta real, e foram 5 dias que eu fechei negativos. Então, assim,
Primeiro de tudo, vocês precisam validar a questão operacional, técnica. Então, por exemplo, Felipe, você ficou quanto tempo mais ou menos aí treinando? Antes de ir para 3 meses ou mais, talvez. 3 meses e pouquinho, né? Foi outubro, novembro, dezembro. Não, foi mais. Eu só entrei na conta real finalzinho de janeiro. Então, por quê? Primeiro, Felipe era novo de mercado. Felipe, em relação a gráfico, ainda não tinha intimidade com gráfico. Só que do mesmo jeito, se você pegar o Danilo, que é um aluno também que tem uma assertividade bem legal, tem a cabeça boa. Tô dando um exemplo, mas tem muitos outros aqui, tá? O Danilo ficou mais tempo ainda treinando e não era novo de mercado. Inclusive, já vem da escola de um dos caras que eu mais admiro no mercado. Então, não tem tanto a ver com o tempo de mercado. Tem a ver com o tempo fazendo o operacional. Então, qual o mínimo saudável para mim? Para qualquer um de vocês que estão chegando num novo operacional, olhando o que o Matheus vê, vendo o Matheus ir bem, vendo análise mal, vendo análise boa, vendo análise quando também não é boa. Cara, pelo menos 3 meses. 3 meses. Aí a gente tem a opção do treinamento, que ali você pode fazer fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E qual que é o objetivo? Você se familiarizar, você acostumar com o operacional. Então, assim, até quem... Um exemplo. Eu tô assistindo e eu tenho um outro mentor. Aí eu tô falando com o pessoal de YouTube, que pode assistir esse vídeo posteriormente aí. Pô, eu tenho outro mentor meu. Eu tenho ali 3 meses que eu vou permanecer com ele. Cara, passe 3 meses sem colocar dinheiro em risco. Geralmente, vai ter o grupo de operadores que não gostam de simulador. Eu fui desses caras, tá? Que não gostava de simulador de jeito nenhum. Por quê? Porque eu aprendi que simulador era pra gente fraca. Simulador aceita qualquer coisa. No simulador vai funcionar. Então, quando você vem com essa cabeça, você muitas vezes acaba fazendo no simulador. Ô, Claudimar, tamo juntos. Primeira vez aqui, satisfação. Tamo juntos, Claudimar. Então, quando você vem pro simulador com essa cabeça, você não entende o que o profissional entende. Como assim, Matheus? O profissional entende que treino é o momento de você praticar o que você vai fazer no jogo. Você pratica, repete, para na hora do jogo ou na hora do desafio real, você ali, de repente, em 1, 2, 3 oportunidades, você vai se aproveitar daquilo que você já fez 10, 15, 20, 30, 50, 100 vezes treinando. Então essa é a primeira coisa. Depois que você passa da fase de treino, vem a fase que eu considero a principal, que é a fase de você validar emocional, tá? Fase de você validar o emocional. E como que eu valido o emocional? Na conta real, com um número de contratos mínimo que eu posso usar para aquilo. Por exemplo, qual o número de contratos mínimo que a gente tem hoje no mini índice? 1 contrato. Não tem como você partir, né, esse 1 contrato em microlotes por aqui. Então, 1 contrato, você não tem como fazer parcial, nada disso. Beleza. Qual o mínimo saudável para eu treinar o meu emocional depois que eu sair da 4ª fase, por exemplo, do treinamento ou do treinamento que você faz por aí? Cara, eu acredito que para quem faz parcial, 3 contratos acaba sendo o mínimo saudável. E aí é onde entra o que o Felipe colocou aí.
Pô, Matheus, mas e aí? Questão de capital. Pô, cara, o que é saudável para mim? Gente, vocês têm que pensar o seguinte. O que mais mexe com o emocional? Vamos pensar. O que mais mexe com o emocional de vocês? Com o meu, com o nosso? O mercado mostra isso pra gente. Aqui dentro, dinheiro. Qual que é a diferença de eu entrar com 3 contratos, com 30 ou com 300? Dinheiro. Então, alguns de vocês já estão com uma vida bem estabilizada, bem bacana, com um futuro já garantido. Para o cara que já está com um futuro garantido, você vai ter muito mais facilidade para pegar, por exemplo, um capital e reparti-lo para o day trade, tá? Então, por exemplo, o que é mais bacana? O mais bacana é quando você consegue pegar um capital e você consegue dividi-lo em 100 pedaços, em 100 partes, ou pelo menos 50 partes. Ou seja, eu aceito perder 1% ou 2% daquele capital, sabe? Quando as coisas não estiverem boas naquele dia. Cara, para o day trade, isso é saudável pra caramba. Só que não vai ser a realidade da maioria de vocês, tá? Porque a gente sabe que tem uma boa parte que já tem uma vida tranquila, então você já pode começar, por exemplo, eu tenho alunos que depois do treinamento começaram arriscando R$1.000 no dia. Não tá errado. Cara, não. Na condição de vida dela, é totalmente saudável assim, muito saudável. Beleza. Vai ter outro que não vai poder perder mais do que R$100 num dia. E vai ter outro que não vai poder perder mais do que 60 num dia. Como que a gente vai saber disso? Primeiro, o capital que você tem disponível para o day trade. E aí uma coisa que vai fazer muita diferença, por exemplo, Matheus, eu tenho R$2.000 aqui para o day trade. Só que se esses R$2.000 também forem os R$2.000 que você pensa em comprar alguma coisa, que você queria juntar para comprar ação, ou que você queria começar a investir e tentar fazer o dinheiro render com outras coisas, já não é só para o day trade. Então, qualquer stop que você leva de um dinheiro que não é de verdade só para o day trade, não é uma coisa que você tirou ali e falou, se eu perder esse dinheiro aqui, fazer o quê? Esse aqui é para o day trade. Vai pesar seu emocional. Aí entra a grande sacada que eu não tive lá atrás, que é a sacada de você olhar para mesa proprietária. Todo mundo precisa? Não. Mas boa parte de vocês vão ter muito mais paz numa mesa proprietária para fazer um teste depois que você sair do treinamento. Por quê? Porque nós sabemos que dinheiro mexe com o nosso emocional. Então, por exemplo, perder R$100 tendo 10 mil, você perdeu ali, cara, 1%, né? Agora, perder R$100 tendo só 1.000, perdi 10% do meu capital. Então, assim, para quem quer ir para a conta real, qual que geralmente acaba sendo a realidade de boa parte das pessoas? Pô, Matheus, queria deixar R$1.000 para o day trade. Muita gente geralmente vem com esses valores. Dá para fazer dinheiro? Depende da sua concepção de dinheiro. Se for na concepção, quero fazer grana, cara, não dá. Matheus, eu quero ir fazendo ali um extra e fechando positivo e criando memórias boas para amanhã eu estar numa outra fase, dá. Só que, geralmente, o cara que só tem R$1.000 para operar, eu vou aconselhar ele num dia ruim perder no máximo
R$60. Ainda está acima do que eu acho minimamente saudável, que seria perder 50 no dia. O próprio Felipe lembra dessa fase aí, talvez. Você lembra, Felipe, quando o máximo que você podia perder era 60 e você buscava 300 pontos? Aquela época de quebra de estrutura? Lembro quando o máximo que eu podia perder era 2 stop, R$40. Exatamente. Então a gente criou essa regra na época com o Felipe exatamente assim. Operava com um contrato, não era isso? Isso, exatamente. Stopzinho de 100 pontos, ou seja, R$20. 3 chances no dia, porém, se tomasse 2 stops seguidos, não tentava a terceira. E quando acertava uma operação, focava ali em pegar 300 pontos, que seriam R$60. E assim, isso é uma das coisas mais saudáveis para quem está com esse capital. Assim, ou quer treinar sem arriscar mais capital do que esse, que é validar o emocional. É uma boa, tá? Só que não tem parcial. Então, assim, e também a gente está falando de 300 pontos, mas ele não entrava em qualquer lugar. Essa era a época que às vezes era 2 operações no dia, 1 operação no dia, né? E então era bem diferente. Por quê? Porque a gente só pegava quebras de estrutura. Parabéns, Lisandro. A gente só pegava quebrinhas de estrutura, tá? Então, são coisas que dão condições de você pegar mais pontos. Parabéns, papai, parabéns, parabéns. Agora, 600 pontos, coisa linda, papai. Parabéns por hoje aí. Agora, Matheus, estou numa fase que o negócio não tá fácil. Estou recomeçando. Tá tudo novo para mim. Cara, mesa proprietária é muito mais tranquilo. Aí o próprio Felipe também pode falar disso. Com toda certeza. Não existe, na minha opinião, uma forma de se alavancar mais rápido do que com mesa proprietária. Cara, por exemplo, Felipe, do seu dinheiro, seu, sem ser de mesa. Cara, você nem arriscou, cara. Assim, era só aqueles pouquinho lá no começo, não era? R$300 foi muito. Então. Sério mesmo, acho que assim, se eu for contar tudo que eu perdi no mercado, conta real, não dá 500 contos. Mas porque não se expôs demais. Exatamente. Senão você poderia estar aqui contando uma história vencedora, mas falando, então, gente, perdi 4 mil no começo, perdi ali um dinheiro que eu não podia. Então é muito de assim, é melhor você aprender com o erro dos outros do que depois alguém ter que aprender com o seu erro. Então, por exemplo, por que eu enchia o saco do Felipe no começo para não aumentar a mão, por exemplo? Você já me pediu para aumentar a mão, não já? Já. Pedi para ir para conta real na virada, no começo de janeiro. Você falou, não, vai no final de janeiro. No final, caramba, mas já passou 3 meses. Irmão, vai no final de janeiro. Começo de janeiro é ruim, é chato. Pô. Mas é mais assim, porque eu não queria que ele passasse, nem quero que vocês passem pelo que eu passei, pô. De sair igual um doido e vai. Então, assim, eu penso muito que a atitude que vocês começarem a ter hoje vai ser exemplo para alguém amanhã. Então, é muito de vocês olharem para isso e aí vocês começam a entender, falar, pô, quanto tempo eu demorei para conquistar isso aqui? Em quanto tempo eu posso perder no mercado? E principalmente quem é mais antigo, tomem bastante cuidado, porque o fato de vocês já terem familiaridade com o mercado vai tentar muitas vezes fazer com que vocês não vão por esse caminho que parece ser um caminho mais demorado, mas não é, cara. Não é. Então, por exemplo, você pega aí o Felipe, 4 meses, você pega o próprio Regi, que já era do mercado, ficou praticamente 6 meses. O Regi ficou a mentoria inteira no simulador para ir para a conta real.
Aí teve um mês que ele falou que foi mais chato, depois no outro mês estava mais tranquilo. Tá caminhando, tá caminhando. De dia em dia, semana em semana. Então, já é uma referência para outro. Aí você vai pegando o Wagner, vai pegando o Lisandro, vai pegando o outro. E cada um é um tipo de história diferente. Você pega, por exemplo, o Lisandro. Lisandro estava lá na mentoria comigo lá atrás. Depois quebrou a cabeça um pouquinho ainda. Daqui a pouco o cara ajeitou a mente junto com o operacional. Tá fechando aí mais um mês positivo. E entendendo que não é sobre dinheiro. E aí você vê como a pessoa fica em paz, relaxada. Você percebe na voz da pessoa. Quando alguém começa a postar, é raro acontecer, mas começa a falar algumas coisas que eu já sei que... Fala, rapaz, geralmente esse tipo de coisa, eu nem vejo ninguém escrevendo aqui. Eu falo, ih, o cara tá fazendo alguma coisa além do que ele pode. Ele tá estragando aí, talvez, o dia dele aí, tá perdendo mais do que poderia. E isso é de lei, porque geralmente é quando você vê a pessoa perdendo o controle. Dia ruim, cara, a gente vai ter. Dia chato, pô, a gente vai ter. Só que quando vocês começam a alinhar a mente, então a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo e tal. Então, por exemplo, tem alunos que hoje os caras estão na sala e a gente sabe que é mais ali sobre a energia da sala do que propriamente desespero. Porque muitas vezes eu vou estar falando ali de uma venda, ele não vai estar vendendo. Eu vou estar falando de uma compra, ele não está comprando, mas ele está ali pela energia da sala. Já subiu um patamar. Ele já está ali mais para estar junto. Então é isso que eu quero que vocês consigam para a vida de vocês. Então assim, Matheus, eu não tenho muita grana. Cara, vá para uma mesa proprietária. Vá para uma mesa proprietária. É o melhor caminho, tá? É o melhor dos caminhos. Porque aí você, por exemplo, vou pegar o exemplo da Valura aqui. Deixa eu entrar no site da Valura. Até você que tem, às vezes, Matheus, eu tenho 5 mil aqui, 4 mil, 3 mil, 10 mil que seja, que é assim, cara, se não der certo no day trade aqui, com esse valor, aí eu vou tentar outra coisa. Ó, vou colocar aqui. Tá a tela minha ou a sua, Filipinho? Ou a minha. Quer que eu troque? Troca aí pra mim, rapidinho, por favor. Tá. Ah, Matheus, tá fazendo propaganda da Valura? É a única mesa que eu falo pros meus alunos brasileira, tá? Porque é a mesa que faz até aquilo que eu falo com vocês pedindo, eu sou aluno do M Santos, eu queria criar um gerenciamento personalizado, eles vão fazer isso. Mas a questão aqui é mais para a gente olhar a questão de valores. Por exemplo, você tem 5 mil para o mercado. Então vamos lá, se você pode perder 5 mil, qual seria o valor mínimo aí para perder no dia? Você tem aí a perda máxima de 5 mil. Escrevam para mim aí, deixa eu até pôr aqui. Qual seria o valor mínimo? Se eu posso perder no máximo, perda máxima, 5 mil. Certo? Não, calma aí. 500 é muita coisa. Vamos pensar assim. Vamos pensar pelo capital. Se eu perder 500 reais, vamos pensar assim. No dia, se eu perder 500, quantos por cento é desse capital? Vamos colocar assim, ó. Dia. A gente está falando de 10% do dia. 500 reais dia, eu estou falando de 10%. Pessoal, quando alguém fala para você de uma pirâmide que rende 10% ao mês, qual que é a sua reação? Você quer entrar? Você sai fora? Você não quer nem ouvir?
Ó, põe aí 5 mil que vai render 10% ao mês, hein? Pode pôr tranquilo. E aí, você topa ou você fica meio ressabiado aí? Pois é, pois é. Mas se você está arriscando 10% ao dia, concorda que você está fazendo pior que o cara de uma pirâmide? Então, peraí, é muita alavancagem, 10% ao dia para ganhar ou perder. Tem que correr mesmo, tá? Deus me livre. Ai, credo. Então, calma aí, 10% ao dia não é saudável. Se eu perder 250 dia, estamos falando de 5%. Certo? Estamos falando de 5% ao dia. 5%, Matheus, você acha saudável? Pessoal, só um detalhezinho aí do índice. Deixa eu só pôr aqui. Se ele conseguir perder novamente as mínimas, pode ser que os vendedores tentem fazer lá o movimento da quebra de estrutura que a gente viu antes do dia começar lá pelos 60, tá? Se ele pode segurar mais tempo, mas só para vocês saberem aí. Então, 5% do capital, ou seja, em quantas partes está dividido aqui? O seu 5 mil está dividido em 20 partes, certo? Aqui é onde começa... Para mim não é o saudável, tá? Para mim não é o saudável. Mas para mim é o mínimo. O mínimo. Sabe aquela coisa assim? Por exemplo... Pô, você tá indo na academia e comendo cheeseburger à noite? Beleza, mas pelo menos você tá indo, né? Porque se você não tivesse indo, você ia estar comendo do mesmo jeito. É a mesma coisa. Não é o mais saudável, mas pelo menos está dividido em 20 partes. E quando o capital é muito pequeno, acaba a gente não conseguindo, dependendo, por exemplo, R$1.000. Como é que eu vou dividir R$1.000 em mais de 20 partes? Não dá, cara. Fica muito ruim. Não vou poder tomar um stop que eu já vou ter que sair. Então, 5 mil é um valor já interessante. Mas, Matheus, o que eu poderia fazer para ser mais saudável? Se eu dividir os 250 por 2, a gente está falando de R$125 dia. Vocês estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Vão dando um ok para mim aí, por favor. Boa. Então, se eu dividir os 250 em 2 partes, olha só, eu fico com 125 mil-réis de perda diária, que seriam 2,5% dos 5 mil. Quantas partes? 40 partes. Aqui eu já falo para vocês assim, gente, aqui já tá saudável. Por quê? Vamos supor que você perca 5... Deus nos livre, né? A gente tem até regras para isso. Mas você perdeu durante 5 dias. Nesse cenário aqui, você perdeu... Vamos falar de 5 dias ruins. Você perdeu R$625, né? Menos R$625. 5 dias.
5 dias. Ok? Nesse cenário aqui, não, o rompimento de fundo, Fernando, que eu falo, ele já rompeu, mas depois que ele rompe e segura, quando ele volta mais uma vez, aí ele já volta com mais força, tá? É meio que o pivôzinho acontecendo. Então aqui, ó, esse cara aqui perdendo 5 dias, quanto que ele perdeu? Ele perdeu 1.000. É isso? 1.000, né? Mesmo cenário, tá? 5 dias. Aí eu vou trazer de volta aquele cara que gosta de arriscar 10% ao dia. Estamos falando de o pior cenário possível dentro de uma semana, que seria você perder o que você está proposto ali. Vamos colocar aqui aquele outro caso. E pessoal, isso aqui para mim é mais importante até do que operacional, tá? Vamos colocar aquele caso do rapaz ou da moça que aceita perder 500, 10% do capital. Todos eles estão na semana, no mesmo tipo de semana. Então o capital dele está dividido em 10 partes. Quanto que esse cara aqui perdeu em 5 dias? Ah, são 5. Desculpa. Eu tô com 200 na cabeça. Desculpa. Tá certo. 1.250. Pô, foi mal. Eu tô com 200 aqui. 200 vezes 5 é 250. Pô, 250 vezes 4 que é 1.000. Espera aí, deixa eu colocar aqui de novo. Obrigado. Perdone. 1.250. E nesse caso aqui, né? Estamos falando de 2.500. Seria isso? Sim. Cinco dias. Vamos pensar isso aqui agora. Vamos parar por aqui. Domingo que vem, segunda parte dessa aula completa de gestão de risco avançada, hein?